Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Sejam bem-vindos ao webinar da Direção-Geral da Educação. Hoje vamos falar sobre centros de formação desportiva. Os centros de formação desportiva fazem parte da oferta desportiva do Programa do Desporto Escolar 2013-2017. Hoje vamos falar especificamente sobre centros de formação desportiva, atividades náuticas e, mais especificamente, o que existe no agrupamento de escolas Portela Moscavide. O nosso convidado, o Dr. Carlos Lopes, é um dos responsáveis do Centro de Formação Desportiva. Olá, Carlos. Olá, boa tarde. Qual é que é a oferta do Centro de Formação Desportiva do qual tu és responsável? Pronto, é assim, nós, basicamente, os centros de formação desportiva são específicos de uma determinada modalidade. Nós, no nosso caso, é um centro de formação desportiva de atividades náuticas, baseado fundamentalmente na canoagem e na vela. Temos essas duas ofertas, também muito na base dos materiais que temos como recurso. E, especificamente, onde é que é o local de atividades? O local é um sítio onde em tempos funcionou, também integrado no desporto escolar, o Clube do Mar, na doca dos Olivais, ao lado do Oceanário, que assim é mais fácil Parque das Nações. No Parque das Nações, que é da exclusiva responsabilidade da Marina do Parque das Nações, com quem o Ministério da Educação protocolou a utilização daquele espaço. E para que é que serve o Centro de Formação Desportiva das Atividades Náuticas do vosso agrupamento? O Centro de Atividades Náuticas não é basicamente do agrupamento, está ao dispor de qualquer escola, de qualquer ramo de ensino, de qualquer escola pública e privada que queira utilizar. Dentro da área da canoagem e da vela, nós temos os grupos equipa, que são alunos que praticam regularmente a atividade connosco, mas nós estamos a ter fundamentalmente uma grande procura em termos de atividades pontuais, conseguindo abranger nesta altura, e temos recebido escolas de vários pontos do país, inclusivamente. Então, deixa-me tentar perceber. Se eu sou professor de uma escola e dentro das atividades letivas, dentro do programa de Educação Física, quiser ter um bloco de canoagem, só vos contacto e posso utilizar o vosso apoio? Perfeitamente, através do desporto escolar, ou a escola enquadra os alunos enquanto atividade interna, inscrevendo-nos na base de dados como alunos dos grupos de equipa de desporto escolar, e aí, não sendo alunos do agrupamento, será feito um protocolo de cooperação, ou então enquanto atividade pontual. E nós temos os exemplos, principalmente, dos cursos profissionais técnicos para a gestão desportiva, que têm um módulo exclusivo de atividades náuticas, em que os professores nos procuram, fazem uma marcação e depois estão ali um conjunto de aulas práticas, fundamentalmente práticas, dentro desta temática. Então, se eu quiser usufruir dos vossos serviços, eu contacto. Qual é o montante? Eu tenho que fazer um pagamento, algum montante específico? Essa é a grande vantagem desta oferta, é que é completamente gratuita. As escolas, a única encargo que têm é de fazer deslocar os alunos para lá e garantir o seguro escolar dos mesmos. Depois, em termos da prática, é dinamizada por nós, professores, que temos a gestão do centro de formação, que promovemos a prática desses alunos. Isso era outra dúvida, porque, eu tenho a minha turma, tenho o meu grupo, mas provavelmente dentro das atividades náuticas não é bem a minha zona de conforto. Eu tenho por isso, quando chego lá, tenho apoio técnico da vossa equipa? Há várias hipóteses. Há a possibilidade do professor entrar diretamente enquanto também professor e connosco fazermos uma aula. Há a possibilidade do professor ficar meramente no CAIS e nós promovermos a prática dos alunos. Há essa vantagem. Então, nós estamos a falar quando estamos a falar de centros de formação desportiva, estamos a falar de uma fase de iniciação e de experimentação para os alunos, e estamos a falar também da possibilidade de ter tutoria. Se eu tiver um grupo equipa, se eu tiver um grupo de alunos, eu tenho o vosso enquadramento para as atividades. Claro, é assim, os centros de formação não têm só o caráter da aprendizagem e do desenvolvimento.
tem também muito o caráter da divulgação, neste caso das atividades náuticas. Pode ser utilizado, e aqui o utilizado é sempre relativo, enquanto uma visita de estudo para promover as atividades náuticas dentro do âmbito dos programas de educação física, pode ser utilizado enquanto uma atividade pontual com um caráter diferente das práticas que os alunos têm acesso em função dos recursos da própria escola, e depois isto sempre enquadrado com os professores que estão no centro de formação, que têm a formação específica nesta área, para poder garantir a prática dos alunos. Coisa, e dentro, reportando agora ao vosso agrupamento, vocês, para além da dinamização desportiva, têm algum contributo com o projeto educativo da escola? Há algum projeto multidisciplinar, transversal a outros grupos disciplinares? É assim, o nosso projeto é completamente multidisciplinar e transversal. Nós, em função da procura que temos tido, também muito devido à situação geográfica, à localização geográfica do centro, que em termos de transportes públicos é fácil de lá chegar, nós fizemos um protocolo com os colegas do grupo de ciências experimentais, em que eles montaram um projeto, a escola deu-lhes horas para isso a um conjunto de professores, e eles, em parceria com os colegas dos grupos de equipa de multiatividades, montaram um percurso de orientação no Parque das Nações que nos permite que um grupo de alunos esteja dentro da água a fazer atividades náuticas e outro grupo de alunos esteja a fazer esta prova de orientação. Então isto começa a ter uma visão multidisciplinar. Completamente. Em que uma das tarefas que os miúdos têm que fazer é a recolha da água em vários sítios do Parque das Nações e depois fazem a análise e o tratamento químico dessa água na sala de estudo que nós temos no Centro Náutico. Isto, para além do envolvimento dos alunos do curso técnico profissional de apoio à gestão desportiva, que existe no agrupamento, em que nós, com os alunos do 12º ano, contemplando as horas da formação em contexto de trabalho, temos em permanência 4 alunos connosco no centro náutico. Isto todos os dias. Permite aos alunos ter uma experiência e uma formação em contexto real de trabalho. Claro, e é cada vez mais, na minha opinião, aquilo que segura os alunos na escola. E quando estamos a falar de alunos do curso técnico ou profissional de apoio à gestão desportiva, são alunos que têm um determinado perfil em que a parte prática é decisiva, porque esse é também o grande objetivo da formação que eles têm. Tu há pouco disseste-nos que recebiam escolas fora de Lisboa. Por isso, este projeto dos Centros de Formação Desportiva tem essa abertura. Qualquer escola de qualquer ponto do país, desde que haja disponibilidade, desde que haja vaga e ela se desloca a Lisboa, podem usufruir dos Centros de Formação Desportiva. Essa abertura começou logo na construção da gestão do centro de formação. Habitualmente os centros de formação são da exclusiva responsabilidade de um agrupamento ou de uma escola não agrupada e nós, em função dos recursos existentes numa escola, num agrupamento de proximidade, nós somos 2 agrupamentos a fazer a gestão do centro de formação. O agrupamento de escolas Portela e Moscavide e o agrupamento de escolas Eduardo Gageiro em Sacavém. Ou seja, essa abertura para outras escolas começa logo na gestão do espaço. E depois, a partir daí, qualquer escola que queira, que esteja integrada no desporto escolar, que queira em atividade pontual visitar-nos, basta mandar-nos um mail. Essa divulgação foi feita através do desporto escolar. Todas as escolas receberam o panfleto de promoção do centro. Basta marcarem, o que nesta altura também digo, Pedro, sinceramente, não é muito fácil. Há muita procura. Há muita procura. Isso é ótimo, isso é um bom feedback para nós nesta altura, dou o exemplo do mês de março, em que não há uma vaga em qualquer dia da semana. E agora, indo durante as férias, costumam realizar atividades dentro das interrupções letivas? Estão previstas atividades? Nós começámos com este projeto ano passado, dinamizámo-lo em maio, junho e julho e aproveitámos as férias, a interrupção letiva a seguir ao final das aulas. Tivemos uma procura relativa, porque a divulgação era relativamente curta, mas que permitiu que, por exemplo, já nesta interrupção letiva do Natal, tivéssemos tido procura em relação a atividades de complemento curricular também, a ocupação de tempos livres e agora, relativamente ao segundo período, à interrupção no final do segundo período, a procura está a ser bastante grande. Abordaste também um aspecto muito importante, foi os alunos dos cursos de apoio à gestão desportiva. Por isso, além da dinamização desportiva dos alunos que vão usufruir do serviço, vocês também estão a valorizar muito as situações de formação em real contexto de trabalho. Sim, perfeitamente. Qual é que é o contributo desses alunos?
Nós estamos em permanência 2 professores por dia. O centro funciona de segunda à sexta-feira, das 14 às 17. Nós temos em permanência 2 professores, com as horas que foram atribuídas enquanto centro de formação e com os colegas que têm horas dos grupos de equipa de atividades náuticas, concretamente de canoagem e de vela. Por isso, estamos sempre 2 professores e 4 alunos do curso técnico profissional de apoio à gestão desportiva. Isto, claramente, é uma mais-valia. Nós começámos por lhes dar uma formação uma prática simulada na perspectiva de que eles pudessem ser os futuros monitores. Eles dão-nos uma ajuda muito grande, não só na parte prática, mas fundamentalmente em termos da gestão do espaço, da recepção às escolas, do controle dos balneários, da arrumação do material, de toda a serviço parte de apoio. Toda a parte logística. Diz-me outra coisa. Até agora temos falado em escolas, mas um aluno, se a título pessoal, numa escola próxima, que não é do vosso agrupamento, desejar usufruir do centro de formação, também está previsto, também pode ser integrado? Nós temos alunos nessas condições, concretamente das escolas de proximidade, ali dos Olivais, em que não há grupos e equipas de atividades náuticas nas escolas deles, eles utilizam o centro de formação, são inscritos pelo nosso agrupamento, é feito um protocolo entre os 2 agrupamentos e o aluno participa regularmente nas atividades do quadro competitivo do desporto escolar. Carlos, vamos falar sobre este conceito dos centros de formação desportiva a nível nacional. Nós, em termos de Portugal, há uma representação de cerca de 32 centros de formação desportiva. Esta filosofia que nos retrataste agora é extensiva aos outros centros de formação existentes. E assim, eu nesta altura não tenho esse quadro, esse panorama geral. Eu sei qual é a filosofia de base dos centros de formação. É uma prática de aprendizagem e desenvolvimento, uma prática de especialização, uma prática de formação de professores, uma prática de ocupação de tempos livres. Nós, claramente, sentimos necessidade de ir um pouco mais além. Muito por aquilo que já disse, devido à localização geográfica do centro, da grande procura que temos tido e da necessidade evidente de dar resposta a essa procura e não nos fecharmos simplesmente no facto de estar cheio e não há vagas. Aquilo que eu disse anteriormente é o contexto dos centros de formação. Eu acho que, em função da implementação que isto vai tendo ao longo dos tempos, naturalmente todos eles vão ter que caminhar para este tipo de resposta, porque é uma resposta muito mais abrangente. Falaste agora em formação de professores. Está no vosso, digamos, eixo de intervenção, dentro dos eixos de intervenção dos centros de formação desportiva, a abordagem sobre formação de professores. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Claro, esse é um dos requisitos dos centros de formação. Isso implica naturalmente que os próprios professores tenham essa capacidade formativa. Nós estamos-nos a valorizar, porque este centro começou praticamente este ano, estamos a valorizar nessa perspectiva de podermos também ser uma mais-valia para os colegas de proximidade em termos de formação. Isto depois tem tudo a ver com questões processuais que com o tempo nós queremos conseguir também corresponder, claramente. Nós podemos, neste momento, por exemplo, podemos agora falar um bocadinho sobre parceiros. Vocês, o parceiro prioritário será o desporto escolar, logicamente. Claro. Começo a perceber que dentro das parcerias aos centros de formação de professores, que outros parceiros vocês têm associados a este projeto? Nós ali começámos por ter um grande apoio da parte de 2 juntas de freguesia. A Junta de Freguesia do Parque das Nações, que é a junta do local onde está sediada a escola náutica, a Junta de Freguesia da Portela em Moscavide, que é onde está sediado o agrupamento de escolas, e a partir daí que nos dão um apoio, quer em termos de financiamento para pagamento das despesas que vamos tendo, quer em termos de apetrechamento de algumas necessidades que temos. E a partir daí isto tem tido o efeito de bola de neve. As coisas têm crescido de forma muito rápida e bastante grande, principalmente ao nível das outras freguesias envolventes. Concretamente a freguesia de Sacavém também já mostrou interesse em se associar a este projeto. Claramente interessa-nos e sabemos que há esse interesse que é recíproco da Câmara Municipal de Lisboa enquanto parceiro fundamental na gestão daquele espaço. E depois temos a Marina do Parque das Nações, que no fundo é o senhorio do espaço, que nos abriu as portas, que nos proporcionou um determinado conjunto de condições, mas que também sentimos que nesta altura, pela dimensão que o projeto está a tomar, temos que ir mais além e temos que nos entender nessa perspectiva. Então, neste momento, nós podemos, quando estamos a falar de centros de formação desportiva, estamos a falar de vários eixos,
Estamos a falar do eixo de iniciação, estamos a falar do eixo de formação de professores, estamos a falar do eixo de utilização de atividades em interrupções letivas. Isto é um programa tão abrangente que, neste momento, que expectativas é que está a gerar, por exemplo, dentro do agrupamento? Em termos de agrupamento, tem tido um impacto muito grande. Ao nível das associações de pais, que nos têm procurado para ter mais informações, para saber como é que os miúdos poderão ter um acesso mais, tendo em conta que, mais próximo, tendo em conta que há uma deslocação que é necessária fazer entre o agrupamento e a escola náutica. As juntas, como já referi, também têm esse interesse em fazer parte deste projeto, porque nós estamos, nesta altura, com uma mobilização de cerca de 150 alunos por semana. Isto é considerável para quem está nas escolas. E estamos a falar em atividades que têm alguns constrangimentos técnicos e de segurança. Claro. Estamos a falar de canoagem, estamos a falar de vela. Exatamente. Estas atividades não são muito acessíveis por causa destes constrangimentos, principalmente da segurança. É assim, a zona do Parque das Nações é uma zona banhada pelo Rio Tejo, é uma zona com origem, com uma história náutica muito grande, vem do tempo dos hidroaviões. Naquela doca onde nós fazemos a prática, era onde aterravam os hidroaviões há algum tempo atrás. E isto é quase como um reabilitar dessas tradições. E melhor do que as escolas, melhor do que projetos assentes em sítios onde há a totalidade das crianças do país que são nas escolas, é onde poderá ser mais fortemente dinamizado. Estamos a criar uma cultura do mar, estamos a criar uma cultura do mar junto dos próprios alunos. Fazer com que eles vivam e tenham a responsabilidade sobre este recurso. Claro, porque os miúdos normalmente, o conhecimento que têm do mar é aquilo da praia. Vão à praia nas férias e pouco mais do que isso. E nós no agrupamento temos, para além deste centro de formação de vela e canoagem, temos o desenvolvimento da natação enquanto grupo e equipa do desporto escolar e temos um grupo e equipa de surf. Ou seja, nós fazemos aqui uma abordagem também multidisciplinar do mar, da piscina ou um tanque, que é no fundo aquilo onde nós exercemos a prática, até ao mar. Em termos do país, neste momento, nós temos centros de formação de que modalidades? Nesta altura, basicamente, os centros de formação são ao nível do golfe, das atividades náuticas e do atletismo, sabendo que a predominância é claramente ao nível das atividades náuticas. E dentro das atividades náuticas, qual é que é a abrangência? Nós já falámos em canoagem, vela, por exemplo, surf... Também. Todas as atividades desportivas estão ligadas ao mar ou então a planos de água. Também haverá centros de formação no interior do país. Exatamente. Também permitem, por exemplo, se um dia quiseres usufruir de um centro de formação no interior do país, também poderás usufruir, como e vice-versa. Da mesma forma que nós já recebemos escolas de fora de Lisboa, e bastante longe até, do Distrito de Aveiro. Vamos receber uma escola do Distrito de Aveiro que prova isso mesmo, este caráter de abertura e de utilização dos centros de formação, enquanto recurso para a prática. Que recomendação é que tu fazias a um colega teu, de um professor de Educação Física que está a assistir a este webinar e de repente diz, eu também posso levar a minha turma? Que recomendação que tu fazias? Aqui a recomendação principal era inscreve depressa, porque já não há muitas vagas. Há muita atualização. Pronto, já não há muitas vagas. Essa era a recomendação principal e dizer-lhe que esse é um caminho certo que ele poderá utilizar. Mas não há constrangimentos de material, ele não precisa, dos miúdos não precisam trazer nenhum material, não há constrangimentos, atividades náuticas e saber nadar, há segurança, há material que salvaguarda a segurança desses participantes? O saber nadar é um requisito fundamental, muito embora não seja um impeditivo, não saber nadar. Em termos de material, a única coisa que os alunos têm que levar é uns calções, uma t-shirt, uns chinelos ou uns ténis, ou então evoluindo até no material, até aos fatos específicos para a prática, e depois o material necessário para poder tomar banho, porque tudo o resto é fornecido pelo Centro de Formação. Outra questão que gostaria de abordar contigo, populações especiais. Se eu dentro do meu grupo de turma tiver um aluno de necessidades educativas especiais, vocês têm condições de o integrar, de o incluir nas atividades, eles podem-se lá deslocar
que também têm atividades para eles? Claro, principalmente ao nível da vela adaptada, nós temos todos os requisitos para que isso seja promovido. Já tivemos alunos com essa necessidade que fizeram a prática. Por outro lado, também já tivemos alunos com necessidades educativas especiais, integrados em grupos de turma, que tiveram lá e que, talvez por consequência dos preconceitos que possam existir, tiveram alguns receios e Mas não vocês foram... estão preparados para claramente. tornar esta atividade inclusiva. Se o aluno Inclusiva. tiver desejo de participar, não é pelas suas restrições, Nem pelas dificuldades materiais que ele não fará. estão Claramente. abertos. Perfeitamente. Que expectativas é que tu tens para o futuro dos centros de formação desportiva? Eu acho que este claramente é um ponto de partida para a solidificação do ensino em Portugal, em termos da atividade física desportiva, porque é uma oferta completamente diferente, fora do contexto de escola, de sala de aula, que eu acho que está um bocado, que os alunos estão... E valoriza o percurso escolar dos alunos. E que poderá ser uma forma de os valorizar e de os integrar e depois até através das componentes de sociabilidade que é necessário fomentar para eles perceberem que aquilo que para já que não funcionam sozinhos e que tudo faz parte de um contexto geral que é o grupo equipa. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Para todos que estejam interessados, nós apresentamos agora no mapa de Portugal com os locais onde existem centros de formação desportiva. Se houverem interessados, também poderão contactar o e-mail que está a passar em rodapé. Para nós foi um prazer ter a vossa companhia. Muito obrigado. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.